E a paz do Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez para poder estarmos meditando na nossa sequência de mensagens, de reflexões sobre as bem-aventuranças. Nós falamos sobre bem-aventurados humildes de espírito, ou os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e hoje falaremos sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é bem-aventurados que têm fome e sede. Não é bem-aventurado os que têm fome e sede de outra coisa, fome e sede de farra, fome e sede de comida. Não, é fome e sede de justiça. Este é uma expressão que Jesus gosta de usar, que ela tem a ideia de trazer para o homem que aquilo é algo necessário, é algo vital, algo preciso, que a alma dele precisa, né? Jesus já usou essa expressão outra vez, quando ele disse sobre a vontade de Deus, sobre realizar a vontade de Deus. Fome e sede de justiça indica que a justiça é para o mesmo, tal como uma necessidade urgente e vital, algo tão necessário quanto a vida, algo pelo qual a sua alma clama, de dia e de noite, tal como a viúva o fazia para com o juiz iníquo. Lucas 18, do 1 ao 8, tem essa parábola. O versículo básico, nós falamos, estou tomando o livro de Mateus como base para toda essa série de reflexões. É o versículo de número 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Essa expressão fome, como eu já adiantei, é semelhante a que Jesus usou quando se referiu ao seu compromisso em fazer, em realizar a vontade de Deus. Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Está lá em João capítulo 4, versículo 34, indicando assim que a vontade de Deus realizada era a única coisa que lhe satisfazia, que poderia satisfazer realmente a Jesus, né? É a única coisa que podia realmente satisfazer a Jesus, saciar a Jesus. De igual modo, aquele que tem a justiça como algo essencial e necessário no reino de Deus, ele será satisfeito. Deus tem este compromisso, que nenhum dos seus súditos ficarão insatisfeitos com respeito à justiça no reino de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que dos nossos olhos toda a lágrima será enxugada. A ideia aqui, porém, não é se servir de sua própria justiça, pois ela é corrupta e egoísta, contaminada pelo pecado, mas se servir da justiça de Deus, a qual é perfeita, santa, verdadeira, reta. Jesus usou a expressão certa vez assim, a expressão reta justiça. Julgai segundo a reta justiça, não segundo a aparência, não segundo os homens, mas segundo a reta justiça. Também, segundo Moody, a definição que Moody colocou em seu comentário lá de Mateus, ele colocou uma paixão profunda pela justiça pessoal. Tal desejo é evidência da insatisfação
como alcance espiritual. Contrasta com os fariseus, em Lucas 18, 9 a 14. Quando ele diz aqui uma paixão, trocando aqui a palavra paixão por dor, uma dor profunda pela justiça pessoal. Quando você olha para sua própria justiça, quando você olha para seu próprio meio de vida, sua própria prática de vida, e você olha e você não se sente satisfeito com aquela justiça. Você olha e vê que os seus caminhos de justiça, como diz lá a palavra de Deus, são trapos de imundícia. Quando você não está satisfeito consigo mesmo, né? Tal desejo é evidência da insatisfação como resultado de alcance, né? De um alcance espiritual. Ou seja, é insatisfação com o quê? Eu entendo aqui que seja em relação à sua situação pessoal. Ele olha para a sua situação pessoal e se sente insatisfeito, né? Então, ou seja, ele então passa, ao ele se sentir insatisfeito com a sua situação pessoal, ele passa a buscar então a satisfação em Deus, na justiça de Deus, na sua vida, sendo imputado na sua vida e sendo e levando, conduzindo ele para um caminho também de justiça. E essa ação de Deus não só nos tornando justos, nos justificando, mas também nos levando por um caminho de justiça, nos guiando a um caminho de justiça, leva-nos a saber a quem recorrer nos nossos momentos onde nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, né? Nós sabemos a quem recorrer, porque aquela mulher, ela sabia a quem recorrer, né? Aquela viúva, né? A Bíblia diz que ela, de dia, de noite, estava sempre lá batendo a porta do juiz, incomodando ele, incomodando mesmo, até que ele veio a satisfazer a justiça dela, ao desejo que ela tinha de que a justiça fosse feita. E é assim, disse Jesus, que nós temos que agir. Nós temos que buscar a Deus de manhã e de noite, até que Ele venha a nos satisfazer, a nos tornar farto de sua justiça, né? Lucas 18, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? E aí o autor aqui, Moody, fala que esse desejo e que evidencia tal desejo é evidência da insatisfação como alcance espiritual. Isso contrasta com os fariseus. Aí ele deu a referência de contraste de Lucas, é a parábola do fariseu e do publicano. Está aqui mesmo, perto da parábola da viúva, né, que diz assim: propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, né? Ou seja, confiavam na sua própria justiça pessoal. E como é que esse homem chegou perante Deus? A Bíblia diz assim, que ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como tal homem. Ele confiava em si mesmo, ele não estava confiando na justiça de Deus. Então ele jamais poderia ser satisfeito. Pelo contrário, ele se decepcionaria consigo mesmo. A parábola disse que ele não desceu justificado. Ele não desceu abençoado por Deus, não desceu justificado por Deus daquela oração. Voltou da forma como foi. Mas aquele que confia em Deus é como o publicano. Ele está insatisfeito com a sua situação pessoal, com a sua justiça própria, e ele então busca a justiça de Deus.
E aí a parábola disse que ele saiu justificado, porque aquele que se humilha será exaltado. Amém? Nessas poucas palavras, né, nós damos uma pausa aqui, e semana que vem estaremos com outra reflexão, e pedimos a você que ouça as demais reflexões, compartilhe e nos ajude a estarmos desenvolvendo aqui nesse site uma série de mensagens e uma teologia, uma reflexão, algo bom para a edificação sua e de todos os servos de Deus que prezam por uma boa palavra, amém? Por uma palavra segundo o coração de Deus. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor.